Hello, guys. How are you? Welcome to our English class. Você que está assistindo aqui pelo YouTube, seja bem-vindo. Nós vamos continuar a nossa aula de onde a gente parou. Na aula passada a gente estudou o 5B, onde a gente aprendeu uma estrutura assim, ó. Esta é a cidade mais bonita que eu já vi. Então, em inglês ficaria assim, ó. This is the most beautiful city I have ever seen. Então, aqui a gente está usando duas estruturas. O superlativo, que é quando a gente fala the most beautiful, the richest, the most interesting. E a gente está usando uma outra estrutura chamada present perfect. E a gente está enfatizando ali o ever, para dar uma ideia que já, por exemplo, assim, ó, que eu já vi, que eu já fiz, sabe? Esse já no português a gente usa pelo ever. Então, vamos continuar de onde a gente parou, tá? Quem tá chegando aí, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de quinta-feira, tá bom? Já vai pegando a sua apostila e a gente já vai continuando, tá? Então, vamos lá, let's go. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, tá, vamos lá. Espero que vocês tenham feito as atividades, né? As atividades lá da lição, tá? E, e a gente vai continuar, tá? Então, hoje a gente vai começar o, o 5, o 5C. Vamos ver o que nós vamos ter aqui no 5C. Let's go. A gente começa, então, lá na gramática, tá bom? A gramática, para quem não sabe, é esse material aqui. Ele é azul, assim, com o título azul aqui, para você identificar. Só um pouquinho, gente. Ok, vamos lá então, let's go. Ah, até tinha passado aqui para vocês uma atividade, ó, gente. Enquanto o pessoal tá chegando, a gente pode até, quem sabe, fazer essa lição aqui, ó, rapidinho, só para a gente lembrar o que a gente estava estudando na aula passada, tá bom? Então eu vou colocar aqui desse ladinho assim e vocês vão me ajudando aqui, ó. Então, ó, eu vou deixar o chat aberto aqui, tá? Para vocês irem me ajudando também aqui, ó. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que formular frases, tá? Isso aqui seria o 5B ainda. Só para a gente recapitular, ó. Por exemplo, It's the best movie I've ever seen. Essa é a estrutura que a gente aprendeu. Aqui na frase de baixo está escrito assim, ó. É o país mais quente que eu já estive. Como é que ficaria isso em inglês? Quero ver se vocês sabem, tá? Mas bem rapidão, só para a gente corrigir isso aqui e já retomar o nosso conteúdo. Como é que você falaria? É o país mais quente que eu já estive. Esse é o número 1, tá? Esse aqui era a lição de casa, inclusive, tá, gente? Vamos lá. It's, tem que começar com it's, né? Então, it's the, quem sabe? Estão escrevendo aí? Isso, it's the hottest country I've ever been to. Este é o país mais quente que eu já estive. Number 2. Ela é a pessoa mais antipática que eu já conheci, que eu já encontrei. Então ficaria em inglês assim, ó. She is the most unfriendly person I've ever met. Ok? Só pra gente recapitular, tá, gente? Inclusive, se você tiver dúvida, já pergunta aí. Esse é o exame mais fácil que eu já fiz. Então, it's the easiest exam. Quer dizer, ele no caso, né? Não eu, desculpa.
He, he has, no caso, mas a gente abrevia aqui, ó, fica he's ever taken. Ok, number four. Number four. Eles, eles são, não, elas são as calças mais caras que eu já comprei. Então ficaria they're the most expensive pants I've ever bought. Ok. Number five. Vamos ver o que nós temos no number five aqui. Vão me dizendo aí se vocês estão entendendo, estão acompanhando. Sofia, a gente não coloca o that porque no inglês acaba ficando. A gente acaba omitindo a palavra that, tá? Existe a possibilidade de omitir o that no inglês. No português não tem como. Se a gente não falar a palavra que, fica uma coisa muito estranha. Mas no inglês tem a possibilidade. Por quê? Porque a próxima palavrinha já é um sujeito. Então pode ver que ó, nós temos ali, ó, the best movie, I. Então, como a gente já vai direto para o I, a gente pode omitir, tá? Vou te dar um exemplo onde a gente geralmente não omite. Deixa eu pensar aqui. É, She is the girl that is American. Ó, nesse caso aqui, a gente não pode omitir. Por quê? Porque nós não temos sujeito na próxima, depois do that. Então, depois do that, se você tiver um sujeito, você pode omitir. Então, she is the girl that is American, né? She is the girl. She is the girl that I talked yesterday. Ó, aqui eu poderia omitir. Aqui, como eu tenho sujeito, eu poderia falar assim, ó. She is the girl I talked yesterday. She is the girl that I talked yesterday. Aqui eu omiti, porque eu tive o sujeito. Então, aqui a gente omite. Então, nesses exemplos que a gente está construindo aqui, a gente pode omitir, tá? Em todos eles. All right. Very good. Number five. Deixa eu ver o que que diz o number five. É o filme mais longo que eu já assisti. Então, essa é fácil, né? Então, it's the longest movie I've ever watched. Number six. Ele é o homem mais atraente que eu já vi. Então ficaria em inglês. He's the most attractive man I've ever seen. Number seven. É a refeição é a pior refeição, no caso, né? É a pior refeição que eu já comi, ok? Vamos lá, então. It's the worst meal I've ever eaten, no caso, né? Eaten. Number eight. Ele é o professor mais interessante que eu já tive. Então, vai ficar em inglês. He's the most interesting teacher I've ever had. E por último, é o emprego mais empolgante que nós já fizemos. It's the most exciting job we've ever done. Pronto. Fechou, gente. Era isso aqui que a gente precisava trabalhar. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só, né, comentar. Depois eu mando isso aqui para vocês, inclusive, e a gente já vai dar sequência aqui para a gente não atrasar aqui, tá? Então vamos lá. O que que a gente vai estudar aqui no 5C? Ó, vamos então, para quem tem a apostilinha aí, tá impressa aí, ou se não tá impressa, né, acompanha aqui comigo. Nós vamos começar com um negocinho aqui, ó, que é esse, são quatro situações aqui que eu quero explorar com vocês hoje. Então seria o enough,
o, o too sozinho, o too many e o too much. A gente vai estudar isso aqui, gente, tá bom? Então vamos lá. Quando que a gente usa esses negocinhos aqui, ó? Enough, too, too many e too much, tá? Vamos lá então. Primeiramente, gente, é importante você entender o que que é um adjetivo, o que que é um substantivo. Substantivo, que a gente fala em inglês noun, são palavrinhas. Por exemplo, water, money, kid, car, dog. São coisas. Substantivo é coisas, tá? Tudo que existe é um substantivo, são coisas. Já adjetivo, né? Adjective são palavrinhas que a gente usa para dar uma característica para essas coisas. Por exemplo, a água. A água pode ser fria, cold, hot. O dinheiro. O dinheiro pode ser sujo, dirty, ou pode ser um dinheiro honesto, honest. O garoto, a criança, eh, pode ser uma criança travessa, naughty. O carro pode ser rápido, fast. O cachorro pode ser bravo, angry, ok? Então, adjetivos são palavrinhas que a gente dá uma característica para as coisas. Por que que eu estou falando isso? Porque vai ser importante aqui agora no nosso entendimento aqui de quando usar o to e quando usar o too many ou too much, tá? Então vamos lá. Você vai usar o to, você vai usar o to somente com adjetivos, adjetivos, tá? Então você não vai falar to water, não vai falar to water, to car, to dog, não tem como falar o to mais um substantivo. Agora, se você falar assim, too cold, é possível, too hot, é possível, too dirty, too honest, too fast, daí a gente consegue falar. Então, o to está relacionado com adjetivo, e qual que está relacionado, então, com o substantivo? Então, vamos por aqui, ó. O too much e o too many somente com substantivos, tá? Então, são essas informaçõezinhas aqui é importante para você entender. Senão você vai trocar as bolas ali e daí não vai ficar certo o exercício, tá? Então, eu tô começando com esses três aqui primeiro e já falamos do enough aqui, tá? Então, beleza. Agora que a gente já sabe que o to e o too many, o too much e o too many são usados com substantivos, ou seja, o noun, aquele primeiro ali, ó, noun, tá? Professor, mas se o too much e o too many são usados com o substantivo, como é que eu vou saber quando usar o too much e quando usar o too many? Daí a gente precisa entender um outro conceito, que é um conceito lá do nível passado. Então, né, se você não sabe, então preste atenção aqui comigo, porque a gente tem duas coisinhas dentro da gramática inglesa, que é um negocinho chamado countable e é um negocinho chamado uncountable. Alguém aqui já ouviu falar desse negocinho chamado countable, uncountable? Você também precisa entender esse conceito. Esse conceito existe no português, só que a gente não para pensar. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. No português, nós temos a palavrinha muito e nós temos a palavrinha muitos, tá? E daí a gente tem, por exemplo, substantivos, como, por exemplo, dinheiro, carro, água, água, é, chuva, sei lá, tô pegando aqui um exemplo qualquer, livros, tá? O que que acontece aqui? Vocês estão vendo que algumas palavrinhas aqui a gente consegue colocar a letra S, ó, dinheiros,
não conseguimos. Dinheiros não existem em português, dinheiros. Então a gente vai dizer que dinheiro é uma palavra que a gente não contabiliza. Uncountable. Então, countable é uma coisa que a gente contabiliza. Uncountable é uma coisa que a gente não contabiliza. A palavra dinheiro não contabiliza. A gente não fala um dinheiro, dois dinheiros, e assim também no inglês. Então, no inglês, a palavra money a gente considera incontável, né? Não contabilizamos. Muito bem. Próximo. Carro. Eu consigo contar carro? Vamos ver. Um carro, dois carros, três carros. Conseguimos. Então, a palavra carro, ela é contável. Countable. Que no inglês vai ficar car. Então, a gente no inglês também vai contar o carro. Car. Água. Vamos pensar. Eu tomo uma água, eu tomo duas águas, eu quero três águas. Daí você vai falar assim: ah, professor, mas é possível falar assim? Eu vou no bar lá e falo, me dá três águas. Beleza, e é possível contabilizar, mas não tá certo isso, não. O certo seria me ver três garrafas de água. Eu quero tomar dois copos de água. A gente geralmente usa o recipiente, a gente conta o recipiente, não a palavra água. Não tem como eu falar assim, ó, coloca duas águas aqui no arroz para ferver. Não tem como. Agora, se eu falar, coloque aqui duas xícaras de água para ferver, daí dá certo. Então, a palavra água não é contável, porém, em algumas situações a gente conta de forma errada. Ah, me dá duas águas aí. Daí a pessoa já subentende que ela está falando de duas garrafas. Geralmente duas garrafas. Ah, me dá duas águas, né? Vem uma pessoa vender no sinaleiro para você água. Daí você fala, ah, mas eu vou querer duas águas. O cara já vai entender. Mas não que isso esteja gramaticalmente correto, tá? Então, água a gente não conta, tá? E qualquer coisa vão perguntando aí, porque esse assunto aqui é meio confuso mesmo, tá? Água a gente não conta. Chuva, será que a gente fala uma chuva, duas chuvas, três chuvas? Ontem teve três chuvas. Bom, talvez de uma maneira meio estranha, talvez até faça sentido essa frase, mas no inglês não faz sentido falar one rain, two rains, three rains, não faz sentido. Então a gente entende que rain, essa palavra rain aqui não é contável. Já a palavra livro, né? Um livro, dois livros. No inglês ficaria one book, two books, three books. Então a gente contaria o books, tá? Então esse é o conceito de palavras que são contáveis e não contáveis. As duas formas são substantivos, tá? Essas palavras são substantivos. Só que uma é contável e outra não é contável. Por que que eu precisei explicar esse conceito? Para a gente poder entender quando que usa o too much e quando que usa o too many. Então vamos colocar aqui. A gente vai usar o too many somente com palavras contáveis, ou seja, contáveis, aquelas que a gente considera countable. E a gente vai usar o too much somente com palavras incontáveis, que em inglês a gente fala uncountable, uncountable. Beleza, agora que você já entendeu o conceito, agora a gente já pode aplicar isso, tá bom? Vamos lá então. Recapitulando, gente, quando que a gente usa o to? Somente com adjetivos. Quando que a gente usa o too much ou too many? A gente usa o too much com substantivos incontáveis, aqui ó, incontáveis, e a gente usa o too many com substantivos contáveis. Beleza, vamos ver aqui então. O que que nós temos aqui? Deixa eu ver. Hum... Ah, tá. E a gente também vai precisar saber uma outra coisinha aqui que faltou falar aqui. Só um segundinho, então. A gente também vai precisar. é, Eu vou colocar aqui junto, para facilitar para vocês, ó.
o too many ou o how many e o how many somente com palavras contáveis. Sabe quando a gente quer perguntar assim, ó, quantos livros você tem? Você fala how many books do you have? Porque você está contando. How many? Agora, se você não pode contar, então você não, né, não vai usar o how many, daí você vai usar o how much. Então, quanta água você bebe? How much water do you drink? Quanto dinheiro você tem? How much money do you have? Tá? Então você vai precisar lembrar desse conceitinho aqui também. E a princípio é isso, tá? A gente já vai fazer esse exercício aqui. Agora eu só preciso explicar para vocês, para a gente finalizar aqui, o enough, tá? Vamos ver o que quer dizer o enough. Então vamos lá. Alguém lembra o que quer dizer enough? Sabe o que quer dizer enough? Alguém tem uma ideia? O que quer dizer enough? Quer dizer suficiente. Muito bem, Sofia. Very good. Então vamos imaginar que você queira dizer assim, ó. Eu não bebo água suficiente. Como é que a gente falaria isso em inglês, ó? I don't drink. Agora o livro vai querer testar vocês nesse quesito aqui, ó. Será que você vai falar enough water? Ou será que você vai falar water enough, tá? Isso aqui vai cair no exercício que eu já vou explicar para vocês. Ou vamos imaginar que a pessoa quer ser comissária de voo, mas ela não é autossuficiente. Então eu quero falar em inglês, ela não é alta suficiente. Então, she isn't. Daí será, o livro vai testar aqui você também. Será que você vai falar she isn't enough tall? Ou será que a gente falaria she isn't tall enough, tá? É... Vamos imaginar que ela quer ser uma corredora profissional, mas ela não corre rápido o suficiente para ser uma corredora. Então, she doesn't run. Será que eu falaria enough fast? Ou será que eu falaria fast enough? Tá? Então são esses detalhezinhos aqui que a gente vai ter que explorar. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa. Adjetivo, advérbio, substantivo. É, 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 mas basicamente isso, né? Então vamos lá, vamos explorar isso aqui então. Regras. Qual que é a regra? O número 1 aqui, ó, o número 1. Qual que eu aplicaria será? Será que eu falaria I don't drink enough water? I don't drink water enough. I don't drink water enough. Ou I don't drink enough water. Qual que eu falaria? She isn't enough tall. Ou she isn't tall enough. She doesn't run enough fast. She doesn't run fast enough. Fast enough. Ok? Vamos lá. A primeira opção, o correto é enough water. Enough water. Ou seja, essa aqui, ó. Por quê? Por quê, professor? Enough. Vamos lá, então. Vamos lá. Regra 1. Regra 1 do enough. Sempre antes de substantivos. Substantivos. Ou seja, o noun lá, né? Número 2. She isn't enough tall. She isn't tall enough. She isn't tall enough. Sempre antes de adjetivos. Desculpa, depois de adjetivos. Então, sempre depois de adjetivos. Adjetivos. Adjectives. Ok? Número 3. She doesn't run enough fast. She doesn't run fast enough. Fast é um advérbio nesse contexto aqui, tá? Embora fast pode ser também um adjetivo, nesse contexto ele está fazendo o papel de advérbio. Então também seria sempre depois de advérbio. Sempre depois de advérbio. Que seria em inglês, então, adverbs. Maravilha.
Agora vamos lá para o nosso livro e vamos conferir tudo isso aqui. Vamos ver se faz sentido, se eu não esqueci de nenhuma explicação. Primeiramente, vamos ouvir o exemplo aqui, ó. 2.52. 1. I'm stressed. I have too much work. Too much work. Work é uma palavra, é um substantivo incontável. Então eu não falo one work, two work. Então a gente considera too much work. He talks too much. Ele fala muito. He talks too much. Ele fala muito. Aqui a gente não tem substantivo depois, então a gente usa o much mesmo. Por exemplo, I like pizza very much. A gente usa nesse contexto, assim, too much, very much, sozinho, mesmo que não tenha depois. Mas falar too many sozinho já não daria certo, né? He talks too many, não dá. Number 2. 2. My diet is unhealthy. I eat too many cookies. Too many cookies. Cookies é algo contável. 1, 2, 3. Então a gente pode contar. Então seria too many cookies, ok? E por último, antes de adjetivo, vamos ver. 3. I don't want to go out. I'm too tired. I'm too tired. Ou seja, estou muito cansada. Estou tão cansada. Então, o too faz o papel de very, tá? Olha, a explicação tá aqui embaixo, ó. Use too much, too many, or too to say more than is good. Para dizer que algo é mais do que bom. Tipo assim, algo é mais do que o ideal, tá? Tipo, estar cansada é uma coisa normal, mas eu estou too tired, estou muito cansado. Estou mais do que o normal, tá? Mais do que seria o considerado aceitável. Então, não. Minha dieta não é saudável. Eu como muitos biscoitos. Ele come muito mais do que seria o ideal, do que seria algo dentro do padrão. Então, a gente usa essa ideia do to para expressar algo assim um pouco negativo, inclusive, tá? Então, too much work quer dizer que é muito trabalho, fica algo já meio sobrecarregado. He talks too much, fala muito, já fica uma coisa já desagradável. Então, o tio sempre vai trazer esse contexto meio ruim, negativo, desagradável, algo que não é bom, tá bom? Então tá, então o livro está explicando aqui, depois vocês vão ler com calma. Agora vamos trabalhar um pouquinho lá o enough lá, que a gente ficou de ver o enough, ó. Do you eat enough vegetables? Você come verdura o suficiente? Então o suficiente vem antes, tá? Deixa eu ver a perguntinha aqui. Esse tio pode ser substituído por so, super. Ele pode, só que o so dá uma ideia mais positiva. O to dá uma ideia mais negativa. Então, se você falar assim, she's so beautiful, você está impressionado com a beleza dela. Mas, se você falar she's too beautiful, você está vendo algum tipo de negatividade em relação a esse contexto, tá? Sei lá, vamos imaginar que o rapaz namora uma menina muito bonita, mas acaba sendo até um incômodo para ele, né? Muitos assediam a namorada dele, então acaba sendo um incômodo. Então, she's too beautiful. Tipo, é uma coisa meio negativa, tá? Enfim, tudo vai depender do contexto, tá bom? Ou então, por exemplo, eu chego na tua casa, eu vejo aquela biblioteca gigante, cheia de livros, eu fico impressionado, falo, wow, you have so many books. O so é uma coisa assim que me dá um ar de surpresa, tá? So many books. Agora, se eu chego na tua casa e vejo aquele monte de livro tudo jogado, espalhado, tudo amontoado, daí já dá uma coisa meio negativa. Daí eu falo assim, wow, you have too many books. Too many books. Tipo, você tem muito mais do que o ideal, entendeu? Enfim, não passou uma imagem muito positiva. Então, essa é a diferença. I don't drink enough water. Eu não bebo água o suficiente. Enough water. Veja que water é o substantivo, vegetables é o substantivo e eles estão lá no finalzinho depois do enough, que é o que eu falei lá para vocês no primeiro. O número 2, she doesn't sleep enough. O número 2, na verdade, só tem o verbo. Então a gente fala depois do verbo. Vai ser o mesmo, depois do verbo de qualquer maneira.
Então, she doesn't sleep enough. Ela não dorme o suficiente. Então, enough tá sozinho ali. Não tem nada depois dele, porque ele tá ali sozinho depois do verbo. Então, depois do verbo, ele fica ali, né? Não tem como você falar she doesn't enough sleep. E por último, depois do adjetivo, né? Eu tinha colocado aqui para vocês depois, não foi? Depois do adjetivo e depois de advérbio. Então, justamente esses dois últimos aqui, ó. Big enough, depois do adjetivo big, e early enough, depois do advérbio enough. Então, ó, my refrigerator isn't big enough. I don't go to bed early enough. Eu não vou para cama cedo o suficiente. Fechou. Fechou aqui, gente. Gramática, ó. Gramática é isso. Agora vamos fazer atividade. Se você tiver o seu livro, faz aí no seu livro. Se você não tá com o livro aí, faz aqui no chat, tá bom? Faz aqui no chat, você vai escolher, ó. Tem duas opções, ó, much ou many, too ou too much. Vai fazendo aí e daqui 1 minutinho, 2 minutos, vamos por 2 minutinhos para não ficar corrido. Daqui 2 minutinhos você responde aqui no chat aqui. Então vamos lá. Vamos fazer esse primeiro exercício aqui juntos. Let's go. 2 minutinhos, tá? Vou contar aqui no celular também. Ok, guys, let's go. Vamos ver então o que que vocês colocaram aí. Alguém tem aí a. Vamos compartilhando aqui as respostas. Vamos ver o que vocês colocaram. Ó. How much, how many milk? Então, o correto aqui, nesse contexto aqui, seria how much milk. Number one. Será que eu falaria I eat too much too chocolate ou too much chocolate? Ah, não terminou ainda? Bom, vamos fazendo junto aqui, gente. Ok, então, number one seria o too much. Por quê? Porque o too eu só posso usar antes de adjetivo. E chocolate não é adjetivo. Chocolate é um
substantivo. Só que o chocolate ele pode ser usado até como contável ou incontável, dependendo do contexto. Quando tem a letra S é contável. Nesse caso não tem letra S, então é incontável. Então, too much chocolate. Number 2, I eat. Será que eu falaria too much potato chips ou too many potato chips? Potato chips é um salgadinho de batata, tipo Ruffles. Então ele está falando que come muito salgadinho de batata. Então aqui a gente falaria too many. Por quê? O potato chips tá no plural aqui, ó. Então a gente pode contar. Se tá no plural é porque a gente conta. Então, too many potato chips, ok? Vamos lá. Number 3. I don't drink enough water ou I don't drink water enough? Qual que era a regrinha lá que a gente viu? Antes do substantivo ou depois do substantivo, né? I don't drink water enough. I don't drink enough water. Enough water, né? Lembra? Enough water. Enough water. Isso mesmo. Depois eu mando esse resuminho aqui para vocês, tá? Ó, mas antes do substantivo. Então, water é o substantivo, vem antes. Enough water. Number 4. I can't come. I am too busy. Ou então, I am too much busy. Busy é o que? Será um adjetivo, substantivo. No caso aqui, é um adjetivo. Busy. Então, eu falaria too busy. Too busy. Ok? Não falaria too much busy, porque too much é só para substantivo. Number 5. You work too much ou you work too many. Esse aqui é aquele caso que vai sozinho lá. Quando vai sozinho lá, na frase, você não pode falar too many. Então, o correto é too much. Isso. Very good. Number 6. I don't have enough time. I don't have time enough. Time é um substantivo. Qual que é a regra? Vai antes ou depois do substantivo? Vai antes, professor. Então, beleza. I don't have enough time. I don't have enough time. Number 7. I don't go out. I don't go out enough. I don't go enough. Não, desculpa. I don't go out enough. Ou então, I don't enough go out. Isso aqui fica até uma coisa meio confusa, né, gente? Só de bater o olho aqui já dá pra ver que é o go out enough. Que ele vai sozinho ali depois do verbo. I don't go out enough. Não tem como eu colocar ele antes do verbo. Que estranho. E por último, she's too lazy ou she's too much lazy. Lazy é preguiçosa, então ela é preguiçosa. Mas será que eu falaria too lazy ou too much lazy? Daí ficaria too lazy porque o too acompanha o adjetivo. Maravilha, very good. Esse aqui a gente vai fazer junto. A gente vai fazer agora junto para a gente encerrar esse pedacinho aqui, tá? Quem não depois vocês vão refazer isso aqui lá no material de vocês, tá, gente? Quem tem o livro aí talvez já vai escrever agora, mas quem não tem vai ter que ir lá no material e refazer ele para deixar bonitinho lá, tá bom? É importante você praticar ainda mais esse assunto aqui que é mais complexo, ok? Que é mais assim, enfim, que a gente precisa dar uma atenção especial. Então vamos lá, o exemplo. You eat too much red meat. Você come muita carne vermelha. It isn't good for you. Não é bom para você. Então a gente tem que decidir se usa o too, o too much, o too many ou o enough. Um dos quatro aqui. Então vamos lá. Vocês vão me ajudar aqui. Let's go. I'm not very fit. Eu não sou muito fit, né? Não sou muito saudável. I don't exercise. O que que a gente põe aqui? Vamos ver. Vamos ver quem vai ser a pessoa que vai colocar aqui a resposta correta. I don't exercise. Quem será? Quem será? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. I don't exercise enough, gente. Enough. Eu não me exercito o suficiente, tá? Então aqui seria legal o enough, tá bom? Ok. I don't exercise too much. Não estaria errado gramaticalmente, mas
o contexto aqui pede o enough, tá bom? Eu não me exercito o suficiente. Number 2, I can't walk to school. It's number 2. I can't walk to school. It's too. Yes, Vanessa. It's too far. Very good, Sophia and Ellie. Very good. Number 3. There are cars on the streets today. There are. Será que eu falaria enough cars? Two cars. Too many cars. Too much cars. Vamos ver. Yes, too many. Quem falou too many aí? There are too many cars, porque é contável. Então, tem muitos carros na rua hoje. Too many. Okay, guys, very good. Number 4. Number 4. I spend time on the computer. It gives me headaches. Eu passo muito tempo no computador, me dá dor de cabeça. Eu ainda não entendi a parte do. A parte do quê? Do S? Eu não entendi a parte do S. Ah, coisas contáveis. Então você pensa assim, Sofia. Substantivo. O que que é um substantivo? Voltando na nossa regrinha aqui rapidão. Substantivo são coisas. São coisas. Tudo que a gente tem, existe, é uma coisa, é um substantivo, né? A gente divide o substantivo em duas classes: substantivos contáveis e substantivos incontáveis. Os substantivos contáveis, a gente consegue pôr a letra S, porque a gente consegue formar um plural. Então, por exemplo, casa, casas, livro, livros. A gente consegue formar o plural com a letra S. Se a gente forma o plural, é porque é contável. Agora, se a gente pega um substantivo incontável, a gente não consegue formar um plural. Eu dei o exemplo do dinheiro. Dinheiros. Que estranho. Eu tenho 2 dinheiros aqui. Ninguém fala assim. Não existe isso, né? Ou então, assim, coloque 2 águas no arroz. O que que se quer dizer com isso? 2 xícaras de água ou 2 garrafas de água, porque a palavra água não é contável. Então, aqui no livro, a gente tem que pensar: será que a palavrinha ali que eu estou trabalhando é uma palavrinha contável ou incontável? Tá? Então, por exemplo, ó, número 4. Eu passo muito tempo no computador. Essa palavra tempo aqui, será que é contável? Será que vai precisar, né? Qual será que a gente vai falar aqui? Eu passo muito tempo no computador. A palavra tempo. Será que eu conto? Daí você vai falar assim: a gente consegue contar 2 tempos, 3 tempos. Só que às vezes no português a gente conta e no inglês não conta, e às vezes o inverso. Às vezes a gente no português não conta e no inglês conta, tá? Então é uma coisa que você vai dominando aos pouquinhos, tá? Não se preocupe muito com isso agora, não. Enfim, a palavra tempo no inglês, ela pode ser os dois. Já vou adiantando para vocês. A palavra tempo pode ser tanto contável ou tanto incontável. Vai depender de um contexto. Nesse contexto aqui, eu passo muito tempo no computador, eu estou me referindo ao tempo, não algo contável. Tipo, 2 tempos, 3 tempos, não. Então, nesse caso aqui, seria... Se alguém colocou aqui too much, acertou. Too much. Eu passo muito tempo. Too much time, ok? Entendeu, Sofia? Very good. Mas qualquer dúvida, vai me perguntando. Mesmo durante a semana aí, se tiver dúvida, vai colocando no WhatsApp lá suas dúvidas. E a gente vai sanando as dúvidas aos pouquinhos, tá bom? Number 5. I don't sleep. Eu não durmo, tarará. Only 5 or 6 hours, but I really need 8. Eu não durmo alguma coisa, apenas 5 ou 6 horas, mas eu realmente preciso de 8. Será que eu falaria o quê? Too, too much, too many, enough. Alguém tem um palpite aí pra gente? Hum,
Vanessa, o to a gente só usa antes de adjetivo. Não temos adjetivo aqui, tá, Vanessa? Sofia, enough, acertou. Acertou. I don't sleep enough. Eu não durmo o suficiente. Ok? Good, good. All right. Number six. Number six. I was sick to go to work yesterday. Eu estava doente para ir para o trabalho ontem, só que eu tenho que colocar alguma coisa antes do doente. I was too sick. Yes, Ellie. I was too sick yesterday. Ok, eu estava muito doente ontem, né? Number seven. Haviam, ou havia, né? People. There were people at the party, so it was impossible to dance. Ó, veja que se a gente só falar assim, ó, there were people at the party, tá certinho, não perderia né, o significado. Só que tem uma explicação aqui, ó. So it was impossible to dance. Estava impossível de dançar. A pessoa que provavelmente está reclamando de alguma coisa. Então a gente falaria o quê? There were too, too many, pessoal, porque o people é algo que a gente conta, né? One person, two people. Então havia muitas pessoas. There were too many people at the party. E por último, I always have work. Eu sempre tenho trabalho e não muito tempo livre. Eu tenho muito trabalho e não muito tempo livre. O que será que a gente colocaria aqui? I always have. I always have. Isso mesmo, Sofia. Very good. I always have too much work. Eu sempre tenho muito trabalho and not enough free time. E não tempo livre suficiente. Ok? Muito bem. Eu acredito que vocês pegaram bem esse tópico aqui, mas se por algum motivo você não se sente ainda, né? Você vai fazer os exercícios, os links que eu vou mandar, as atividades. Se você ainda achar que precisa trabalhar alguma coisinha aqui, me avisa, tá, gente? Não fica acumulando dúvida, não. Vamos aproveitar aqui o nosso tempo junto, passar nas dúvidas, tirar todas as dúvidas, tá bom? Pessoal, a gente não vai ter muito tempo aqui para explorar outras coisas e bom, de vocabulário também não vai ter nada assim tão importante. Eu vou mandar para vocês algumas coisinhas no WhatsApp ali, para vocês trabalharem. Tem algumas coisas aqui, inclusive de pronúncia, que eu acho bem legal a gente depois dar uma olhadinha com calma, ó. Up, por exemplo, esse som do Então, ó, up, enough, much, none. Mas a gente não fala buzzy, a gente fala base. Então a gente entende que o base tem um som diferente. Base. Agora aqui o som do igual no boot. Daí a gente tem aqui algumas palavrinhas. Feel, should, to e food. Qual que é o diferentão aqui? O feel, porque a gente não fala foo, a gente fala feel. O restante a gente fala should, to e food. Aqui é a mesma coisa, ó. I, bike, try, diet, little, like. Qual que é o diferentão? Little, porque a gente não fala little, né? Então, I, bike, little e. Diferente. E por último, egg, é. Então, será que eu falo many, any, healthy? Será que eu falo weather? Não, eu falo water. Então, water é diferente. Então, vai cair alguma coisinha nesse sentido aqui no exercício também. Você já sabe mais ou menos do que se trata agora, tá bom? Alright, guys. Pessoal, a gente chega no final da nossa aula aqui, conseguimos esclarecer aqui o que a gente tinha de importante para estudar. A gente fecha aqui o 5C.
Então a gente já está entrando no 6, na metade desse material aqui, tá? Então a gente está indo bem rápido, apesar de a gente fazer aula uma vez por semana, a gente está tendo um bom aproveitamento, só depende agora de vocês fazerem a parte de vocês, estudarem, se dedicarem, tá bom? Então fica esperto aí no WhatsApp que eu vou estar mandando as atividades para vocês e qualquer dúvida vocês podem tirar, né, perguntar para mim depois. E assim a gente chega no final da nossa aula. Very good, guys. Thank you. Alguma dúvida? Não, acredito que vocês pegaram bem, mas vou querer que vocês deem uma praticada nisso aqui, tá bom? Para deixar mais na ponta da língua. Very good, Sofia. Thank you, Iris também. Thank you, very good. Todos aqui que estão aqui, a Ellie, Custódio, Sofia, Iris, a Vanessa, parabéns a vocês que estão aí se dedicando, tá bom? Contem comigo sempre, não desistam e vamos lá, vamos trabalhar bastante aí para a gente deixar o nosso inglês mais afiado, tá bom? E vocês que estão assistindo aqui no YouTube depois também, bons estudos e a gente se vê na próxima aula. See you guys, bye bye, thank you.